Então vamos aí à segunda parte e vamos fazer um bocadinho de questões, pessoal, tá? Vamos que vamos, tá? Então olha só, continuamos no emprego de conectores. Os conectores também são conhecidos como conectivos, né? São tão relevantes que são objeto de estudo tanto em gramática quanto na interpretação de textos, tá? Bom, nós enfatizamos que a importância de memorizar essa tabelinha, eu já falei para ti antes, tá? É aconselhado também incorporar esses conectores na escrita e na fala cotidiana, tá? Tenta incorporar, tu vai decorando e vai tentando usá-los, tá? Uma dica que eu acho bacana, né? Escolher um conector desses assim por dia para usar e explorar, tá? Uma outra dica extremamente valiosa é se apropriar do próprio idioma, superando quaisquer hostilidades em relação a ele e usá-la com confiança e competência. Ele não serve só para o teu concurso, ele serve para o teu dia a dia, né? Alguns conectores, no entanto, exigem maior atenção devido à sua natureza multifacetada, como pois, e, ou e como, tá? Que eu já trabalhei um pouco na parte 1 desta aula, né? É crucial, né? Importantíssimo estar atento se o conector pertence ao grupo dos que possuem múltiplos significados, tá? Ou seja, os plurissignificativos. Se for o caso, é necessário retornar ao texto para compreender seu uso específico no contexto. Em resumo, né, os conectores são elementos essenciais no estudo da língua e dominá-los é fundamental para uma comunicação eficaz e refinada e, obviamente, para uma interpretação aprofundada dos textos que, porventura, caem na tua prova. Incorporá-los ao nosso uso do cotidiano e compreender as suas diversas nuances, podem transformar de forma significativa a nossa habilidade de interpretação, de compreensão e também de escrita. Lembrando que provavelmente teu concurso tem redação, tá? Então aqui, novamente, eu coloco as duas tabelas que eu quero retornar a elas em algum momento, tá? Caso não, tu pode usar apenas para fazer a tua cópia, beleza? Tá aí as tabelas, as mesmas anteriores, né? Tá? Aqui eu arrumei um pouquinho, botei o logo aqui com L. Vamos lá. Bom, primeira questão. É preciso garantir o direito. Lembra que eu falei na aula anterior? Para e responde, tá? Para e responde. É preciso garantir o direito à distribuição de renda para que todas as famílias possam ter formação educacional adequada. A expressão para que estabelece uma relação de condição. Presta atenção, essa eu vou voltar e as outras eu vou tocando, tá? Essa, fazer de conta. Tá, responde aí. Respondeu? Beleza, vamos lá então. Então, olha só. Para que estabelece uma relação de condição. Se eu for lá na tabela, eu vou ver dentro da condição que não tem o para que. Não tem o para que, porque o para que vai aonde? Vai lá na finalidade, tá aqui, ó. Então, o para que, ele só é finalidade, beleza? Então, mas se eu sei que condição não cai, eu sei que ela está errada. Concordam comigo? Essa questão está errada. Olha só, é preciso garantir o direito à distribuição de renda para que todas as famílias possam ter formação educacional adequada. A expressão para que estabelece no texto uma relação de condição. Não é uma condicionalidade, tá? É uma finalidade. Mas eu sei que não é condição, não está na casa dele, está errada a questão. Então, olha só. Então, é essencial destacar o uso do conector para que, cujo propósito não é estabelecer uma relação de condição. De fato, para que não figura entre os conectores que exprimem condição. Os condicionais típicos, né, são caso, se, desde que, contanto que, menos que e a não ser que. O para que, ele tem uma função de indicar finalidade, ele surge para indicar uma finalidade. Por exemplo, na frase, todas as famílias terem formação educacional adequada, evidencia-se uma finalidade, né, um propósito, um objetivo da garantia do direito à distribuição de renda. Beleza? Eu trago para ti a questão e eu trago uma explicação para ti também. Além da explicação oralizada, falada, eu trago aqui porque eu sei da dificuldade desse conteúdo, tá? Eu sei da dificuldade que tá passando muitas vezes no concurso, beleza? Questão 2, tá? Vou ler, tu para e responde. Estas podem passar despercebidas, já que nem sempre apresentam uma relação tão clara e direta com o fator ambiental. A locução já que, tá? A locução já que, tá? Estabelece uma relação de comparação no período, tá? Tá? Olha só, já que, tá?
já que está parado, né, não tem nada a ver com comparação, tá? Nada a ver com comparação. O conector já que merece atenção especial. Pergunta: é possível que já que exprima um sentido de comparação? Não. Os conectores de comparação incluem como, mais, né, menos, mais ou menos que, do que, tanto, né, alguma coisa, quanto. No entanto, já que é utilizada para indicar uma causa, um motivo, né? Assim, já que se destaca por sua função de revelar a razão ou a justificativa de algo e não para estabelecer uma comparação. Ela era tão fácil quanto a primeira. Se eu soubesse, tivesse a tabela memorizada, eu saberia que o já que não é comparativo. Mesmo que eu não compreenda às vezes a semântica, o significado, se eu tenho a tabela decorada, já que não é comparação. Tá fora, tá? Ok? Porque ele é unissignificativo. Só tem um sentido, tá? O trecho: o corpo é físico, portanto é natural. O corpo é físico, portanto é natural. As orações mantêm entre si uma relação de adição, o que se pode verificar pelo uso da conjunção portanto. Não, está errado. Portanto é conclusivo, né? Não tem nada a ver com adição, tá? Lembra que nós vimos, até comentei do destart, do portanto, que o aluno muitas vezes coloca o portanto lá no último parágrafo e ele acha que está certo, tá? Olha só, deve se destacar adição, né? E portanto, né? Tá. Conclusão, tá? Adição, sentido, né? E portanto, tá? Conclusão, logo, portanto, por conclusão, nós temos o logo, portanto, por conseguinte, o destart, então, o pois, pós-posto ao verbo, né? O portanto é um conector de natureza conclusiva, né? Destart ou destart também é conclusivo, tá? Ó, A, portanto, B, B, né, é conclusão de A, tá? Ok? Não, questão errada, tá? Questão 4, né? No trecho: a objetividade na avaliação é essencial e depende de critérios de valor claros na mente do observador. Aqui tem a linha 18 a 20, mas eu não preciso ler o texto para responder, tá? Porque ele já me traz o é certo, tá? Lembrando que é certo, olha só, não confunda o é certo, né? Ó, é certo, né? É um pedacinho do texto com exceto, tá? Excerto é um pedacinho do texto. Exceto é alguma coisa que eu estou retirando, tá? Não confundam. Meu Deus, o que eu fiz aqui? Olha só. Tá? Tá bom? No trecho, né? A objetividade na avaliação é essencial e depende de critérios de valor claros na mente do observador. A conjunção e possui valor aditivo e estabelece uma relação de coordenação entre as orações ligadas por ela. O E, ele é plurissignificativo? Ele é, né? Vou voltar no E lá. Tá? Acho que sim, né? Ah, pulei pro lado errado, boca aberta. Ó, o E, ele é sim plurissignificativo, né? Ele pode ser, se eu não me engano, adversativo. É isso, né? E pode ser aditivo, tá? Então tem que observar isso aí dentro da questão, né? Então, essa é na questão 4, tá? Questão 4, né? A objetividade na avaliação é essencial. Beleza. E depende, né? Mas depende de critérios de valor claro e valor. Conjunção possui valor aditivo, estabelece uma relação de coordenação. Sim. Ó, o objetivo na avaliação é essencial. Ponto. Beleza. Fez sentido? Fez. Depende de critérios de valor claro. Beleza. Fez sentido também. Eles não estão se contrastando, e sim se somando uma ideia a outra. Portanto, sim, ele é valor aditivo. Ela é uma questão correta, tá? De fato, o conector E pertence aos conectores de natureza coordenativa, então podendo indicar tanto adição quanto adversidade. Consideremos o conector X, né, ou E, né, relação de sentido atribuído, adição. É possível? Sim. É planificativo? Sim. Já falei isso anteriormente, né? É essencial analisar o contexto. Além de expressar adição, o E pode estabelecer oposição, como em estudei e não aprendi, que foi aquele exemplo que eu coloquei lá na primeira parte do vídeo. Neste caso, o E é um conector de natureza aditiva, né? Unindo duas informações que se complementam. Não há outra relação lógica além de adição de ideias. É correto afirmar que se fosse adversativo deveria haver uma vírgula? Não necessariamente, mas sim poderia ser usada. Foi aquele exemplo que eu falei para ti da vírgula ser facultativa, né? Assim, a beleza do E reside em sua versatilidade e na sutileza
com que pode transformar a relação entre as ideias que se conectam, tá? Então é aí que está o grande problema de fazer algumas questões. Então tu consegue perceber que na verdade ele está adicionando ideias e não contrastando com a parte 1 e a parte 2, P1 e P2, né? Tá? Questão 5. Hoje, no máximo, 10% dos pesquisadores em atividade no Brasil trabalham em grandes centros no exterior. Na área da ciência, esse contato é essencial, não só para saber como os grandes cientistas trabalham, mas para estabelecer bons contatos e se fazer conhecer. O termo mas introduz uma oração que expressa contraste em relação à ideia expressa na oração anterior. Primeiro vamos achar o mas, né? Cadê o mas? Tá aqui, ó. Hoje, no máximo, 10% dos pesquisadores do Brasil trabalham em grandes centros no exterior. Para o vídeo de razão, né? Coloca certo ou errado. Na área da ciência, esse contato é essencial, não só para saber, olha só esse não só aqui, ó. Não só para saber como os grandes cientistas trabalham, mas, tá? Para estabelecer bons contatos e fazer com você. Lembrem disso, olhem lá na tabela, vamos procurar na tabelinha lá. Não só, mas, tá? Não só, mas, tá? Não só, mas. Onde é que tá o não só, mas aí, pessoal? Tá aqui, ó. Olha só. O não só e o mas, quando aparece o mas ele tem o não só. E olha as reticências, o resto de texto, ele é aditivo. E ele somente é aditivo, ele é unissignificativo. E aqui o cara da banca, o avaliador, ele foi muito maldoso, tá? Muito malicioso, tá? Tu coloca o mas, olha só, se tu pegar solto assim, né? Como os grandes cientistas trabalham. Porém, para estabelecer, fez sentido. Então introduz sim uma oração que contrasta, que é opositiva. Não, mas antes disso tinha um não só. E quando eu tenho não só, reticências, que é essa parte do texto aqui, e vem o mas, eu tenho uma relação aditiva e não contrastiva, né? Portanto, é uma questão errada. Questão a mais difícil até agora, e nós vamos pegando mais pesado daqui para frente, tá? Tem relação de contraste? Sim, é possível sim. O mas é plurissignificativo? Sim, ele é plurissignificativo, pois ele pode indicar oposição ou adição, tá? Ok? Não só A mais B se soma A. B mais A no item não se fala em contraste, mas sim em adição, tá? Porque é não só tal coisa, mas tal coisa, tá? Então, né, o B, né, se soma a A, B mais A no item, não se fala em contraste, mas sim em adição. Então aqui está um esqueminha um pouquinho ali a mais do que eu já expliquei para ti. Questão errada, tá? Questão 6, né? Falamos não só de uma crise ecológica, mas também de uma crise civilizatória de amplas dimensões. A expressão mas também introduz no período em que ocorre uma ideia de oposição, mas também oposição. Não tem o mas também dentro da oposição, tá? Então a questão está errada. Se a gente voltar lá na tabela, a gente vai ver que não tem o mas também nas oposições, tá? Vamos lá na oposição, tá? Olha aqui, ó. Não tem mas também, não tá aqui. Tem o mas, tá? Mas também não tem. Então, tá errado. Simples assim, tá? Não é tão difícil não, tá? Então, olha só. Não, mas também, né, é adição, tá? Tá lá nas aditivas, tá? Beleza. Questão 7. Hoje o lago já não é tão abundante, mas ele ainda chega com o barco cheio. O vocábulo mas, linha 13, lembrando que eu não preciso ter visto o texto todo, é um elemento coesivo que introduz relação de conclusão entre as informações. Entre a informação expressa, aliás, no período de que faz parte e a informação expressa no período que o antecede. Mas não é conclusivo. Eu vou lá na tabela e vou ver que ele é ou aditivo, né? Ele pode ser até um aditivo, né? Um aditivo, ou pode ser um adversativo, tá? É isso, tá? Então, não. O mas e conclusão. É possível? Não. O mas, sim, plurissignificativo. Mas ele indica oposição e adição. Conclusão, never, né? Nunca, 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 nunca. Beleza? Ele é plurissignificativo? É. Mas ele não é conclusivo. Ele pode ser opositivo ou pode ser aditivo. Portanto, questão errada, né? Simples assim, tá? Espero que tu esteja entendendo. Acho que essa aula tá bem massa, assim.
tô conseguindo trabalhar as questões contigo dentro daquelas tabelas ali, pode confiar nelas, né? Pode confiar em decorá-las e faz mais questões, tá? Questão 8. Ao dar vazão, né? Aqui eu acabei olhando, ó. Ao dar vazão ao seu insaciável afã de descobrir, criar, conquistar, ao tentar realizar em toda a sua plenitude a livre aventura do espírito, o homem depara-se, perdão pelo pontinho aqui, com seus limites. A oração iniciada por ao dar vazão, que é essa aqui, né? Ao dar vazão, apresenta uma causa para o homem deparar-se com seus limites, tá? Ele está me dizendo, ó, para o homem deparar-se com seus limites, tá? Será que ao dar vazão uma causa, tá? Eu posso até ver lá, né, o AO mais infinitivo, tá? Eu vou fazer o seguinte, agora tu para essa questão, faz ela, depois tu volta na tabelinha, olha a tabelinha, tá? Desafio, volta na tabela, se não quiser, vai ser direto. E depois vamos para a explicação, beleza? Vamos lá então. Ó, AO mais verbo no infinitivo. O verbo no infinitivo tá aqui, ao dar, o ar, né? Introduz ideia de tempo quando por mais verbo no infinitivo, ideia de causa. Por quê? Né? Para mais verbo no infinitivo, ideia de finalidade. Para quê? A gramática chama essas orações de reduzida de infinitivo, tá? Então, introduz ideia de tempo, tá? Quando, tá? E não de causa. É isso que ele está dizendo, né? Tô bem cansado já. A oração inicial por ao dar apresenta uma causa para o homem. Não, não é causa, é ideia de tempo, tá? Ao dar, tá? Ao dar vazão ao seu insaciável da ideia de tempo, tá? Ou seja, quando? Ao dar vazão, né? Tal coisa. Isso é ideia de tempo. O por mais o verbo no infinitivo, sim. Esse daí é a ideia de causa. Se fosse o por, aqui ó, em vez de ao, mais o verbo, daí sim teria ideia de causa. Por quê? Né? Por dar vazão, entendeu? O para mais o verbo no infinitivo é a ideia de finalidade. Como é que se chama isso, né? Orações reduzidas de infinitivo. Então, ao verbo no infinitivo, ideia de tempo. Por mais o verbo no infinitivo, ideia de causa. O para mais o verbo no infinitivo, ideia de finalidade, tá? Isso também está na tabela, bem organizado para ti, tá? Questão 9. Naquela época, os hospitais curavam tão pouco e eram tão perigosos que os ricos preferiam tratar-se em casa. O trecho que os ricos preferiam tratar-se em casa, na linha 14, e eu não preciso do texto, expressa uma consequência do que se afirma nas duas orações imediatamente anteriores no mesmo período. Tá, olha só, vamos de novo, tá? Vamos de novo que aqui até eu me perdi. Tô bem cansado já. Naquela época, os hospitais curavam tão pouco e eram tão perigosos que os ricos preferiam tratar-se em casa. E aqui eu não vou entrar em detalhes semânticos, tá? A gente vai ir para gramática entender esses conectores ou conectivos. O trecho que os ricos preferiam tratar-se em casa. Que os ricos preferiam tratar-se em casa. Expressa uma consequência do que se afirma nas duas anteriores, nas duas orações imediatamente anteriores, tá? Naquela época, os hospitais curavam tão pouco e eram tão perigosos. Aqui nós temos de fato duas orações, tá? Eles curavam pouco e eram perigosos, tá? E esse trecho expressa uma consequência. Os ricos não vão lá, tá? Isso aqui são os motivos, são as causas. Causa 1 e causa 2. Causa 1, causa 2. Sim, são dois motivos. Como consequência, os ricos vão me tratar em casa. Os hospitais não curam e são perigosos, né? De fato, resposta correta, tá? Existe o conector que está sendo atribuído ao que? Uma relação de consequência. É possível? Sim, tá? Sim é consequência. O que é consequência? Tão ou tanto que, de modo que, de maneira que, em regra, este que de valor consecutivo, né? Consecutivo, consequência, vem precedido do tão ou do tanto. Ele é plurisignificativo? Sim. Frase: naquela época, os hospitais curavam tão pouco e eram tão perigosos que os ricos preferiam tratar-se em casa. O fato de os ricos preferirem tratar-se em casa é uma consequência de os hospitais curarem pouco, né? Perdão, aqui tem um S a mais, e de serem perigosos. Beleza? Tranquilo, tranquilo. E a última questão hoje aí para nós, né, nessa aula, no texto tal tem o código ali, né, o trecho. Quanto mais cresce a riqueza, né, mais aumenta a péssima distribuição dos bens, né, lá na linha 16 e 17. Expressa uma relação de
ficou ruim aqui, né? Mas enfim, de comparação, de oposição, de proporcionalidade, de conformidade ou de alternância. Quanto mais, né? Barbada, né? Vamos lá. Faz aí, pensa nisso, tá dando a resposta, tá? Quanto mais x mais y, quanto menos x mais y, quanto mais estudo, mais aprendo. Há uma relação diretamente proporcional entre estudar e aprender. Lembram disso? Quanto menos reclamo, mais aprendo. Há uma relação inversamente proporcional entre reclamar e aprender. Portanto, a resposta é a C, proporcionalidade. Espero que tu tenha aprendido bastante nessa aula, tá? Aliás, é como se fossem 2 aulas, esses 2 períodos aí. Essa aula, dependendo do teu nível de estudo, ela é um pouquinho mais complexa, tem a questão da abstração. Fiz 10 questões contigo, coloquei depois das questões ali explicações, também fiz explicações contigo. Na parte 1 também tem várias questões que eu fui colocando, talvez não questão de banca, mas várias explicações, né, que foram 10 questões de banca mesmo, né, banca CESP, tá? Então, revisa essa aula, reassiste, pega esse material, busca mais questões. Ele não acaba aqui nessa aula esse conteúdo, tá bom? Um abraço e até a próxima aula, tá?